Bora lá então para essa aula que vai destravar muito a cabeça da gente aí, porque pô, é legal. O que eu quero com essa aula? É mostrar para você quais são os padrões de comportamento de cada um desses 12 personagens que a gente vai trabalhar aqui. Antes de começar, o que eu preciso entender? Que a pessoa não pode ter um arquétipo em casa, um arquétipo na internet e outro arquétipo na empresa. Não, a pessoa não pode. Ela tem que definir o seu personagem e ser aquela pessoa mesmo. E entender daquelas personalidades qual é a personalidade que faz você se sentir bem. E ficar na luz daquela personalidade. Aí você vai conseguir caminhar e fazer a sua comunicação de maneira verdadeira. Tudo que eu estou falando aqui no branding parece que não é verdadeiro, né? Parece que está manipulando. Mas para poder funcionar, você tem que ver o que é interessante para você, o que é verdade para você e ativar ele com essas informações que eu estou te passando. Aí você vai ver verdade no olhar da pessoa quando ele estiver se comunicando. Entendeu? Algumas considerações super importantes, né? Que a gente vai fazer? A gente está começando a trabalhar com arquétipos agora. Quando você vai estudar isso, você vai ver que tem pessoas que têm essa capacidade de utilizar, definir um arquétipo, utilizar elementos de um, utilizar elementos de outro, ficar saindo entre um e o outro, entre aqueles cinco que eles mais se configuram. Só que isso é uma habilidade que ela vem com o tempo. E como nós estamos no começo de uma trajetória, o que a gente vai fazer? A gente vai definir muito bem um arquétipo e aí a gente vai trabalhar em cima dele o tempo inteiro. Depois que ele tiver bem consolidado, conseguiu bastante tempo, que você consolidou bem ele, entendeu qual que é essa questão do comportamento, aí você consegue caminhar em outras trilhas psíquicas que faz sentido para você e para sua comunicação. O que a gente precisa entender? Às vezes a pessoa ela definiu um arquétipo e ela quer se posicionar de uma outra maneira de um arquétipo que deu uma pontuação muito baixa para ela. Isso é um problema sério, porque essa pessoa ela não tem essas trilhas mapeadas dentro da sua cabeça. Então vai ficar mais difícil para ela acessar esse arquétipo que é uma pontuação muito baixa. Não que ela não possa, ela até pode, mas há um trabalho que tem que ser feito muito grande. O único personagem que eu conheço que trabalhou muito bem todas essas áreas psíquicas é Jesus Cristo. Se você vê a história dele, você vê que em cada posicionamento que ele fazia, ele se comportava da maneira com que ele identificava muito bem que era aquele personagem que ele estava se comunicando. E daí ele conseguiu trabalhar em cima dos 12 de maneira muito tranquila, mas porque ele tinha uma consciência acima da média, né? Então a consciência comportamental era muito diferenciada. Você para estudar realmente a essência do que foi Jesus Cristo, a maneira com que ele se comportava, a maneira com que ele falava, você vê que ali há um trabalho psicológico muito forte, né? Não tô tirando toda a parte divina, tô deixando só a parte de estrutura de pessoa ali, para você ver como é forte o que aconteceu ali. E aqui a gente vai utilizar para marca. Então, nesse primeiro momento, eu quero que você defina o seu arquétipo, crie uma comunicação específica para ele, porque você vai ver que, principalmente no começo, é difícil você fazer isso. Depois que você já sabe fazer, você faz naturalmente. Mas no começo é difícil. Você identificar as cores, você identificar o comportamento, o tom de voz, a maneira com que os símbolos que você vai utilizar. E aí eu quero que nesse primeiro momento a gente defina muito bem específico o que é. Depois, com o tempo, se você quiser transitar entre aqueles que faz sentido para você para melhorar a sua comunicação, fica mais divertido. Porque quando você fica muito tempo só com um tipo de arquétipo, parece que é um déjà vu, sabe? Mas nesse momento a gente vai escolher um como sendo o arquétipo principal e dois para ser o arquétipo auxiliar. E a gente vai montar uma estrutura de comunicação para poder ficar mais assertivo. Todos os outros nós vamos esquecer que eles existem. Nesse primeiro momento, até vocês conseguirem ter uma direção, um posicionamento muito correto. Depois que o teu posicionamento já estiver bem assertivo, aí não tem problema utilizar elementos de outros arquétipos. Mas nesse momento a gente vai definir um principal e dois auxiliares para trabalhar toda essa parte de comunicação bem assertiva. A gente vai ter uma aula específica daí só para falar sobre os erros, né? Para a gente não cometer esses erros e tomar cuidado quando a gente estiver fazendo essa comunicação. Mas vamos lá então, vamos lá para os 12 arquétipos. Então ali a gente tem os 12, né? Tem o arquétipo do explorador, prestativo, cara comum, bobo da corte, amante, rebelde, herói, governante, criativo, mago, sábio, inocente. A gente vai ver um por um. O que a gente tem que entender? Que esses 12 é como se fosse
como se tivesse uma hierarquia, e aí abaixo deles tem outros subarquétipos. Só que o comportamento dos subarquétipos eles acabam sendo muito parecido com esse arquétipo principal, por isso que foi separado esses 12 que consegue sintetizar essa dezena de arquétipos aí que tem. E aqui uma consideração importante sobre o mundo dos arquétipos, que você for começar a pesquisar na internet, você vai ver muita informação e às vezes a informação que a gente vai receber não é para o nosso objetivo. Que o nosso objetivo aqui é o quê? Marketing, é poder se posicionar de uma maneira que a gente fica mais assertivo e lá na internet você vai encontrar muita coisa espiritual, muita coisa de tarô, não que seja errado, mas é uma outra vertente. E aí você também acaba encontrando muita mistura de subarquétipos com arquétipos ou de temperamentos com arquétipos que são eles se complementam, né? E aí a maneira com que eu vou ensinar aqui é a maneira para você deixar toda essa informação mais objetiva possível, com a finalidade que é o brand, né? Que é para utilizar ali para venda, não para uma espiritualidade ou alguma coisa do gênero. E as literaturas mais famosas sobre esse tópico é O Herói Fora da Lei. Ela é bem completa, tem algumas coisinhas diferentes do que a gente aplica hoje, até porque ela foi escrita há um tempo já. E os livros de Jung. Só que os livros de Jung ele é uma leitura bem densa, assim, foi um psicoterapeuta, então é uma leitura mais pesada para nós, não sei se faz tanto sentido. Tudo que você tiver com a informação aqui do módulo já vai ser o suficiente para você trabalhar muito bem com isso, e aí depois lá o bônus que a gente vai fazer, daí eu vou aprofundar, mas só trabalhando em cima de marcas, daí como que as marcas aplicam nas suas redes sociais, como que as marcas aplicam em toda a sua publicidade. E aí agora a gente começa com o explorador. O que a gente tem que entender, né? Tanto o explorador quanto o inocente e o sábio, eles estão à procura do paraíso. Cada um utiliza de uma maneira para poder chegar nesse paraíso. O inocente ele fica imaginando lá, então ele tem aquela inocência, sabe? Ele é uma pessoa alegre, depois a gente vai falar mais sobre ele. E aí ele fica pensando no paraíso dessa maneira. O sábio, ele quer buscar o paraíso através da razão. Então ele usa da sabedoria para poder chegar nesse paraíso. E o explorador, ele usa através da diversão, dos desafios. Então ele está indo atrás indo atrás do paraíso, né? A diferença entre o explorador e os outros dois é que os outros dois eles ficam parados. Um pensa e o outro sente, e o explorador ele vai à luta, ele segue adiante. A gente vai ver que é um arquétipo muito bom para o marketing, muito bom para a internet. Por quê? Porque ele remete muito à liberdade, né? A vontade de sair de um lugar, de estar preso em um lugar e ir em busca de algo maior. E aí a gente sabe que ele tem 3 níveis, tem aquele nível primeiro que ele quer só sair do lugar onde ele está, ele se sente incomodado. E aí o segundo nível é quando ele quer ter uma realização, sabe, uma busca interna, assim, ele quer ter essa procura de quem ele é. E aí o último é quando ele encontra mesmo esse lugar. Tem alguns exemplos, o mais famoso lá é o Indiana Jones, que todo mundo usa. Tem aquele A Prova de Tudo, que ele vai lá para a selva e faz aquela coisa nada toda lá. Só que tem um exemplo muito recente, que o pessoal às vezes fica olhando assim, por que engajou tanto, né? Mas aqui em Santa Catarina tinha o Jesse e o Shurastei. Eles são o típico do arquétipo do explorador. Uma pessoa que, vamos lá, a história do Jesse, né? Ele trabalhava no shopping e ele morava no apartamento com o cachorro dele lá, o Golden Retriever. E aí ele se sentia preso, ele sentia que aquele não era o lugar dele, ele sentia que ele poderia, sabe, fazer coisa a mais na vida. Aí ele decidiu comprar o Fusca lá, o Dondongo, e colocou o cachorro dentro do Fusca e foi descobrir o mundo. Por que engajou tanto? Porque ele fez o que todo mundo quer fazer, que é buscar a autorrealização, buscar sabe, aquela coisa interna que tem de explorar o mundo. Então ali ele utiliza muito bem o arquétipo do explorador. E aí tem uma questão interessante entre o arquétipo do explorador que poucas pessoas falam, é que quando você tem um problema, se você tiver lá o arquétipo do rebelde, o arquétipo do herói e o arquétipo do explorador, aconteceu um problema. O arquétipo do rebelde e do herói, eles vão fazer o quê? Eles vão lutar contra esse problema para poder solucionar o problema. O arquétipo do explorador não. Ele vai buscar uma solução em outro lugar, que seja uma solução
Não que seja mais fácil, mas que seja uma solução que não é conflitante. Então ele vai em busca de um outro caminho para poder alcançar essa solução e às vezes é uma descoberta muito interna. Por isso que o arquétipo do explorador, ele é um dos arquétipos que mais utilizam na internet, é o que mais funciona. Olhando lá para a parte dos comportamentos, de um módulo específico que eu vou fazer sobre comportamentos empreendedores, você tem o arquétipo do explorador como sendo a base. É aquela pessoa que ela quer começar a empreender, que ela tem aquela vontade de ter o próprio negócio, e daí o que ela vai fazer? Ela vai ter que ativar esses comportamentos de arquétipos empreendedores, por quê? Porque o arquétipo do explorador, ele, ele é movido por desafios, então ele quer cumprir um desafio de cada vez até chegar lá no seu objetivo final. Isso é extremamente importante para quem está querendo empreender, porque você vai traçar pequenos desafios e aí você vai concluindo passo a passo e vai subindo na sua carreira. Depois a gente vê como que ele vai melhorar esse processo, né? Como que ele vai passar para o próximo nível. E uma consideração importante a respeito do que eu falei agora, né? Que é você ativar um arquétipo que não é o seu natural, isso é muito perigoso. Você tem que tomar muito cuidado quando você for fazer isso, porque a gente sabe que esse estudo de arquétipo ele é muito utilizado no cinema. E aí você vê que alguns atores, eles entram tanto no personagem que eles começam a se comportar, eles trazem todos os trejeitos, todos os comportamentos arquétipos de um personagem, e isso acaba afetando quem ele é naturalmente. E aí ele tem problemas psicológicos graves, né? A gente tem exemplo aquele ator que ele fez o Batman do filme do ele fez o Coringa no filme do Batman. E ele entrou tanto no personagem, então, o personagem foi fantástico, ele chegou a ganhar Oscar, mas ele entrou tanto que aquilo acabou fazendo mal para ele e depois ele até cometeu suicídio. Não tem provas que foi por causa disso, mas a gente sabe pelo número de atores, eu vou deixar, né, porque a gente sabe que faz parte do brand, né? O número de atores que tem esse problema é muito grande. Então o que você tem que fazer? Tem que cuidar muito quando for ativar um arquétipo que ele está muito adormecido. Nesse caso aí que a gente vai treinar para ativar os arquétipos do explorador, do rebelde e do governante, a gente vai utilizar ele como um tempero. Se esse arquétipo está muito longe de você, a gente não vai utilizar ele como sendo o teu arquétipo principal, mas sim como alguns elementos que esses arquétipos têm que vai favorecer o seu crescimento empresarial. É só eu preciso dizer isso porque isso pode causar algum dano psicológico, né? Porque é comportamental, é personalidade, e é importante falar sobre isso. Então, não é só porque eu tenho meu arquétipo e se eu sair dele é capaz de eu ficar doido que eu não vou utilizar outros elementos, né? Então, o que que acontece? Lembra lá quando eu falei do storytelling, que eu falei dos tipos de jornada e dentre delas a jornada do herói? Então, não quer dizer que a jornada tem esse nome, que é a jornada do herói, que o principal ali, quem está passando pela jornada, seja um herói. Pode ser qualquer um dos 12 arquétipos. Só que o que que vai fazer? Para poder ter um enredo, vai ter que ter outros elementos, outros personagens, e daí esses outros personagens vão ter outros arquétipos. E aí, qual que é o X da questão? Dependendo quem você escolhe ali, qual arquétipo que você vai escolher para poder fazer a jornada, tu vai pegar o inimigo como sendo aquele arquétipo que é a oposição desse que você escolheu. E aí você consegue ter um enredo e consegue ter uma assertividade assim nessa sua história, para sua história ficar bem legal. Hollywood usa demais, assim, né? Todos os filmes usam muito e não tem como a pessoa ela ligar a câmera e ser o personagem, fazer uma baita de uma interpretação, desligou a câmera, ela volta a ser o que ela era. Não, não tem como. Eles fazem daí todo um estudo, uma ambientação para poder entrar no personagem mesmo e enquanto tiver tendo aquela persona, aquela personagem, ele vai mantendo aquelas características. Por isso que quando é feito castings lá, né, a escolha, vai ser feito buscando o ator que já tem aquela característica daquele personagem de maneira nata, que já seja dele. E aí, por que o arquétipo do explorador ele engaja tanto? Porque ele é movido por experiência. Ele quer ter novas experiências, ele quer viver essa questão da experiência. E a gente viu lá que nas 3 ondas, que a segunda onda era a onda da experiência. Então, e ela manteve, né? Agora é a onda do propósito e é uma visão que é muito típica, os dois comportamentos que é muito típico desse arquétipo. Tanto viver a experiência quanto viver para um propósito.
Por isso que hoje, na era que nós estamos vivendo, é um arquétipo que ele vai engajar muito, tanto em rede social quanto como marca. Por quê? Porque as pessoas querem isso, querem viver essa experiência, querem viver esse propósito, então é um dos arquétipos que mais funcionam ali para venda e para a internet. E qual que é o maior inimigo do explorador? É você prender ele. No livro lá, O Herói é Fora da Lei, a autora ela escreve que tem até o lema, né? É não construa muros ao meu redor. Você quer deixar o explorador na sombra, você pega e bloqueia ele. Bloqueia sua criatividade, bloqueia seu crescimento. Aí você vai deixar ele preso, insatisfeito, triste, daí ele vai para a parte de sombra do arquétipo, onde ele vai ficar depressivo. E isso em todos os aspectos da vida. Quando você tem uma empresa que ela é exploradora, porque aqui a gente está falando de arquétipo, a gente está falando de produto, pessoa e também de empresas. Qual que é a cultura organizacional de uma empresa que tem esse arquétipo de explorador? É uma empresa que deixa o colaborador livre para pensar, para agir, para fazer coisas para a empresa, para buscar, sabe, aflorar sua criatividade. Viu como é importante esse posicionamento? Não é um posicionamento apenas do seu comportamento em si e da maneira com que você fala, mas é a maneira com que a cultura da sua organização também vai fazer. Naquele curso específico eu vou falar muito bem sobre cada um dos 12, daí eu vou falar muito tempo, vai ser um curso grande. Para quê? Para explicar, por exemplo, você vai fazer um posicionamento de uma arquitetura de brand para uma empresa. E aí você tem lá a cultura organizacional. E você acaba trabalhando a cultura organizacional, o propósito e a posição arquétipica diferente. Cada um uma, mas não pode ser assim. Tem que ser tudo a mesma coisa para poder ter essa mesma linguagem. Então, se você quer ter um arquétipo de explorador, só que a sua empresa é uma empresa que ela tem muita regra, reprime os colaboradores, não deixa eles pensarem, cara, muda o seu arquétipo. Você tem que ser mais o arquétipo do governante. Por quê? Porque o explorador não é nessa pegada. O explorador é o quê? Criatividade, em busca de desafios, sempre procurar o novo, ser o pioneiro, né? Começar. Então, em todos os elementos da comunicação, ele tem que ter essa vertente. O próximo arquétipo ali é o arquétipo do prestativo. Eu coloquei ali a figura do Papa. Esse Papa ele é prestativo por natureza mesmo, né? Você vê que antes mesmo dele se tornar Papa, ele já tinha essa conduta, essa. Talvez seja até por isso que escolheram ele, porque pelo momento que a Igreja Católica estava vivendo, né? E aí você tinha o Papa anterior que ele tinha muito mais uma pegada assim do governante, aquela coisa de líder político mesmo, né? Mas também com elementos de prestativo, porque tanto os padres principalmente, né? Os pastores eles acabam pegando mais essa parte de líder, mas alguns também essa parte do prestativo. O que eu tenho que entender com o prestativo? O prestativo, primeira coisa, ninguém faz nada de graça. Ninguém faz nada de graça, isso não é ruim. Mas a partir do momento que você entende isso, a sua vida vai ter uma virada de chave. Tudo tem uma motivação. A motivação do prestativo é o que? É ajudar as pessoas e ele sente prazer em ajudar, mas inconscientemente ele acha que aquilo que ele está fazendo vai trazer para ele algum benefício, seja um lugar no céu, seja alguma coisa vai trazer para ele. Você tem outros arquétipos também que têm o mesmo comportamento de querer ajudar os outros. Por exemplo, o herói, ele tem essa pegada de querer ajudar os outros. Só que você tem a mesma ação, você pega e ajuda as outras pessoas, só que você tem sentimento diferente. O prestativo, ele ajuda as pessoas porque ele quer ajudar mesmo. Ele gosta de ajudar as pessoas. Então, a satisfação dele está no ajudar. O herói, quando ele ajuda alguém, não que ele não gosta de ajudar, ele gosta, mas o sentimento dele não está no ajudar. O sentimento de satisfação dele está em as outras pessoas verem ele ajudando e olhar ele como uma boa pessoa. Entenderam a diferença? A ação é a mesma, só que o sentimento é diferente. E aí, quando você vai utilizar esse arquétipo do prestativo, o que a gente tem que entender? Não é um arquétipo muito bom para venda, porque geralmente a pessoa que ajuda, ela ajuda porque ela gosta de ajudar. Se ela gosta de ajudar, ela não cobra nada em troca. E aí, quando você cobra por alguma coisa, a audiência fica meio assim, pô, mas né, você parecia tão bonzinho, vai cobrar de mim? E aí fica essa questão que tem que tomar cuidado na hora de fazer a comunicação. E daí é só fazer a comunicação mostrando que o teu produto, ele o valor que ele entrega é infinitamente maior do que o preço que ele é cobrado por ele.
Então essa é a questão do prestativo, né? Você ter essa pegada de ajudar as pessoas e só que daí tem que cuidar porque ele geralmente tem a- é igual um pastor, né? Você vai lá ou chama o pastor para vir fazer uma palestra. E aí quando o pastor cobra de você, você fica, "Oh, mas um pastor cobrar é meio estranho, né? Não parece meio estranho? Às vezes a palestra não tem nada a ver com a igreja. Às vezes ele vai fazer uma palestra sobre empreendedorismo ou sobre como falar em público. E aí ele cobra e aí o pessoal fica assim, "Oh, mas um pastor cobrando?" Fica meio estranho, né? O próximo arquétipo que a gente vai falar é o cara comum. O cara comum, ele é aquela pessoa que ela não quer se destacar. O maior desejo dele é passar despercebido. A pior coisa para ele é ser destaque. Então, o que a gente vai aprender com esse arquétipo? Ele pode ser um arquétipo bom quando ele é um arquétipo auxiliar, por exemplo. Ele é um arquétipo que é muito fácil de fazer amizade. É uma pessoa que ela consegue se conectar muito bem com todo mundo, porque ela tem um posicionamento, geralmente um posicionamento de olhar as pessoas com o mesmo nível, dificilmente ele vai querer impor sua opinião. Para você ter noção, ele é o oposto do governante. Então ele é aquele cara que ele é o cara de boa. Geralmente nas histórias, quando você, por ele ter essa facilidade de aceitação das pessoas, geralmente quando você vai contar qualquer história ou vai assistir qualquer filme, o cara comum é aquele que você vai se conectar logo de cara, você vai gostar muito dele. E na vida real também, é aquela pessoa que é muito, ela faz amizade muito fácil. Então você está contando uma história lá e o cara comum vai ser sempre o primeiro a morrer na história. Por quê? Justamente por isso. Porque os outros arquétipos, eles precisam de um tempo até você ter familiaridade com ele e conseguir conectar, criar o link e engajar com ele. Por exemplo, você pega o rebelde. O rebelde, no primeiro momento, você vai odiar ele. Mas depois você vai trabalhar tanto com ele que você vai acabar apaixonando ele. Tem. E o cara comum não. É aquele cara que você já gosta logo de cara. Só que para poder dar enredo à trilha, o que geralmente o pessoal faz? Faz essa conexão primeiro ali com o cara comum e aí depois ele pega e mata o cara comum para você fazer você se conectar com o outro, né? Eu vou Um exemplo clássico do que eu falei lá no Grey's Anatomy, você tem lá o O'Malley, que logo de cara todo mundo já vai gostar dele, porque ele é o gente boa, é o que conversa com as meninas, eles estão lá estudando medicina, né? E aí você tem o Karev, que é aquele cara que ninguém gosta. E aí o que acontece? O Karev é o rebelde, porque ele vai contra o status quo, que é a sociedade, então ele sempre quebra a regra. E aí a galera tá lá e fica odiando aquele cara no começo e ama o O'Malley. E aí ele cria todo o enredo e o link pro O'Malley, daí o O'Malley morre. Já foi spoiler, né? Se você não assistiu, já faz tempo, né? Faz mais de 15 anos que tem essa série. E aí ele morreu, e aí a audiência fica meio, morreu, que dó. E daí começa a se conectar com quem? Com o Rebelde. Daí depois você vai até o final da série e você acaba amando lá o Karev, porque ele tem essa pegada e você viu que ele é mal só por fora, mas por dentro tem um baita de um coração. Cara, isso se repete em praticamente todas os storytelling. Então, quando eu falo do cara comum, o cara comum é esse cara que faz essa conexão. E aí, o que você vai utilizar? Geralmente, quando para venda, né? Se você, para um cara comum, como arquétipo principal, ele tem que ter outros arquétipos auxiliares muito fortes. Por exemplo, né, você tem lá o Thiago Negro. O Thiago Negro é um cara comum, só que ele tem o arquétipo ali do amante e do sábio muito forte. Então ele acaba, sabe, colocando esses elementos aí. Então ele tem uma linguagem muito sedutora dentro de um cara comum que consegue fazer a conexão fácil com as pessoas. Daí ele vai indo, é o famoso come quieto, sabe? Aquele cara que vai lá. Tem um muito engraçado. Há pouco tempo teve o Big Brother, daí tinha o Pedro Scuba, que é o surfista. Ele é o tipo do cara que é o cara comum. Ele vai conversando com você, vai conversando. Tem até um meme muito engraçado que rolou na internet quando ele estava lá no Big Brother, que é o Pedro Scooby é o tipo do cara que as mulheres começam a conversar com ele, quando elas acordam, elas estão peladas na cama dele. E é justamente assim que funciona. Ele vai levando, conversando, sendo bonzinho, até ele. Só que é um tipo de personagem que ele não tem muita expressão no enredo como um todo. Ele não vai marcar uma geração, ele não está em busca de um propósito muito grande. Ele é o cara de boa, só quer viver. Então, esse aí são as características do cara comum.
E aí ali tem o Chris também como o cara que tem o lá na série Todo Mundo Odeia o Chris. O Chris é aquele cara que tem a vida normal, ele só quer viver a vida dele, só que daí as coisas começam a acontecer com ele, ele é meio desastrado e vai acontecendo, e por que que engaja tanto? Porque é isso aí, essa foi a intenção do seriado, pegar o que é comum a todo mundo, e aí ele consegue se comunicar com a grande massa, e assim ele vai trabalhando as coisas que vão acontecendo no meio do caminho sem ter um propósito muito grande. Então você não vê lá o Todo Mundo Odeia o Chris querendo salvar o mundo ou querendo marcar a Terra de alguma maneira. Não, ele tá lá de boa, só vivendo, só que as coisas acontecem com ele. O próximo arquétipo lá é fantástico. É o arquétipo do bobo da corte. O que a gente tem que falar sobre ele? Geralmente a pessoa que tem esse arquétipo, as outras pessoas conseguem identificar logo de cara, porque ele é um arquétipo muito forte. Ele não quer dizer que é só aquela pessoa engraçada, mas é uma piada assim, eles fazem uma piada inteligente, eles têm um humor muito ácido, sabe? Eles pegam o que está acontecendo no ar e eles satirizam aquilo de alguma maneira. E aí, mas não é aquela piada infantilizada, é aquela coisa que ela realmente ela tem uma acidez, sabe? Uma pitadinha de maldade assim. Só para a gente entender qual que é a concepção e a importância desse arquétipo. No o reino, né? Você tinha lá o rei, o governante lá para fora, pá, o rei não. E no reinado, só uma pessoa poderia fazer piada do rei, que é o bobo da corte. E o bobo da corte ele tinha uma posição muito estratégica. Por quê? Quando ele ia lá e fazia as piadas do rei, e aí o rei ficava analisando o comportamento de todo mundo. Porque quando ele fazia piada e as pessoas riam, o rei sabia que aquele comportamento estava evidente. Entenderam? Então, o bobo da corte, ele tinha uma posição totalmente estratégica para o rei. Ele era o segundo na posição. Por quê? Porque ele identificava, o rei conseguia identificar o que as pessoas pensavam do rei. E aí ele ia mudar aquele comportamento para ou trazer aquele comportamento de uma maneira mais autoritária ou numa maneira mais solta para poder levar o reinado conforme a manipulação que ele precisava daquele grupo de pessoas. Por isso que é extremamente importante. Daí tinha separação, tinha as piadas que era feita onde estava a parte mais importante do reinado, e aí o rei conseguia identificar qual que era o pensamento daquelas pessoas com o rei, e aí ele mudava o comportamento para aquelas pessoas e também como que era o comportamento quando estava o público em geral, assim, aí ele fazia as piadas e ele identificava como que as pessoas olhavam o rei. Então, o arquétipo do bobo da corte, ele é um arquétipo extremamente importante para ele estar do lado de arquétipos governantes. A pessoa que tem o arquétipo do governante, que tem o arquétipo do herói, o arquétipo do rebelde, é sempre muito bom ter essas pessoas que têm esse arquétipo do lado. Por quê? Porque você consegue identificar como que as pessoas estão te olhando. Ele vai fazer piadas ácidas, só que ele nem sabe que ele faz isso. Se você for perguntar, você faz tudo isso? Não, ele não vai saber que ele faz tudo isso, porque não é proposital. Ele faz de maneira natural e engraçada. E aí você consegue identificar essa pessoa assim que ela chega no ambiente, 5 minutos ali você já vai saber que ela tem esse arquétipo do bobo da corte, porque ela vai começar a fazer piada e ela não se segura, ela é assim mesmo. E isso, no primeiro momento ali, pode ser que ela gere algum conflito, ela vai gerar. Algumas pessoas não vão gostar dela, não vai ter empatia com ela, só que depois que começa a conviver, entende que a pessoa é desse jeito e daí começa a dar risada e participa já aí de todo esse processo. E aí você tem duas questões muito importantes sobre esse arquétipo. Você tem a função dele ali, né, o desejo dele quer trazer alegria, então ele gosta de fazer as pessoas rirem, ele quer trazer alegria para o ambiente, mas você tem ali um lado também que é o que ele gosta de trazer a discórdia, sabe? Ele é aquela pessoa que ela gosta de semear a discórdia e ver o circo pegar fogo, porque esse é o arquétipo dele. Você vê todos os personagens de Bobo da Corte, você vê que é justamente isso, aquela pessoa que é engraçada, mas aquela pessoa que é uma pessoa que ela às vezes ela nem está na polêmica, mas ela faz a polêmica acontecer. Então, esse é um dos cuidados que tem que ter com essa personalidade. Então, uma consideração muito importante, principalmente dessa relação entre o governante e o bobo da corte, é que o que a gente está aprendendo aqui? A gente está aprendendo brand, a gente está aprendendo marca. E o que mantém um
um rei no poder é o quê? É a marca, é a memória e significado que ele coloca na cabeça das pessoas. Porque o poder, ele é do povo. A, o povo só vai entender que aquela figura é uma figura de rei, uma figura de governante, se aquilo tiver marcado na cabeça dele, na cabeça do povo. E por que que o bobo da corte ele é uma ferramenta extremamente importante para o rei? Porque ele é um feedback, ele é um termômetro, ele sabe de como que a população está olhando o rei, entenderam? Então, se a gente for ver agora, isso não é só antigamente, hoje também, isso não é só no tempo da antiguidade. Hoje também acontece isso, né? A gente teve recentemente a morte da Rainha Elizabeth, mas você vê o reinado, como que funciona. Vários reis foram decapitados, foram mortos por porque o povo não identificaram o poder deles e não quiseram mais. Mas você vê lá na Inglaterra que está firme e forte lá a família real. Por quê? Porque eles fazem um branding muito forte e o povo entende e dá essa autoridade para o governante. E aí você tem todo esse papel de feedback para poder entender como que está funcionando. Hoje em dia, né, você tem ali a figura do Jim Carrey, do Jack Sparrow, os personagens, né? Você vê que eles têm essa figura do bobo da corte muito forte. E aí você acaba pensando, ah, não, então tá, essa é muito fácil de saber qual que é o bobo da corte. É só aquele cara que é engraçadão, que fica tirando sarro de todo mundo. Não, para ele poder ser o bobo da corte, ele tem que ter esse humor ácido. O humor dele ele tem que ser um humor sarcástico, ele tem que ser um humor que te entrega alguma coisa. Por exemplo, você vê lá o Whindersson Nunes. É engraçado. Ele é uma das pessoas mais engraçadas que tem, mas se você for ver, ele não tem humor ácido, não é um humor de maldade. Ele é muito mais o do criativo, porque, cara, você olha pro Whindersson Nunes, você tá ali, de repente ele tira uma sacada que você não sabe de onde surgiu. Então ele tem elementos lá do mago, elementos do criativo, mas você não vê que ele tem elementos do bobo da corte, porque ele não faz uma piada que seja uma piada ácida, uma piada que ela tem um tom reflexivo, assim, que você, caramba, pega lá dentro, sabe? Aquela coisa que você ri, mas machuca. Então, esse tipo de piada ele não faz. Ele faz uma piada muito mais criativa. Mesma coisa lá, a gente tá ali do Inocente, mas você vê toda a comunicação ali do Chaves, por mais que seja engraçado, não é um bobo da corte, porque não é uma coisa ácida, não é uma coisa maldosa, sabe? Não é aquela coisa que te dê um feedback. Então, esse personagem, essa personalidade, essa trilha psíquica, ela tem essa característica e ela é extremamente importante. Então, eu conheço bastante pessoas que têm essa trilha psíquica e eu gosto de ter essas pessoas perto, porque essas pessoas, sem querer, elas vão dizer o que o mundo está vendo de você. E aí você tem ali um feedback instantâneo de como você está apresentando o seu comportamento para o mundo. Para finalizar, então, a questão aqui do arquétipo do bobo da corte, você vai ter ele muito semelhante ao arquétipo do rebelde. Os dois, eles têm essa de desafiar a autoridade, sabe? Só que a maneira com que é desafiada é diferente. O bobo da corte, ele desafia a autoridade fica... Será que ele tá me desafiando ou será que ele tá brincando? Aí você fica naquela dúvida. E o rebelde não, ele deixa isso muito bem claro, que eu tô fazendo uma revolução e eu quero mudar isso aqui. E aí o governante ele fica. Então, quando você estiver fazendo lá o seu storytelling, o que você tem que pensar? Você tem um governante que vai ser desafiado, e aí quando ele for desafiado, ele pode ser desafiado de maneira do rebelde pelo. Ele pode ser, o cara que está desafiando, ele vai ter um comportamento rebelde, só que esse comportamento rebelde ele vai apresentar como? De um humor ácido ou de realmente uma rebeldia de afrontamento direto. E aí você sabe, não, foi um humor ácido. Ele ficou na dúvida se ele está brincando ou ele está falando sério. Então é bobo da corte. Se ele realmente não ficou na dúvida, ele sabe que é uma afronta, aí é o rebelde. O próximo arquétipo ali é o arquétipo do amante. Esse é legal, hein? Esse arquétipo ele é muito legal, ele é um arquétipo muito bom para as vendas, ele tem uma característica diferente para homem e para mulher, a gente vai falar, mas o que a gente precisa entender quanto ao arquétipo do amante? Ele tem esse tom de sedução, sabe? Esse prazer hedonista, esse prazer de seduzir. Mas daí o que a gente precisa entender? Que a sedução não coloque apenas essa sedução numa conotação sexual.
Ele tem esse prazer de seduzir de uma maneira de trazer a paixão, sabe? Ele não vai utilizar dados, ele não vai utilizar seu cérebro racional, ele vai utilizar sua emoção, ele vai fazer o efeito halo, que é aquele efeito do primeiro encontro. Ele vai manipular o ambiente de uma tal maneira que você vai olhar para ele e você vai ficar seduzido com a situação que ele faz. Seja ele um produto, você pega um produto lá. Hoje a gente tem o Sexy Canvas, né? Que é onde você pega e deixa o seu produto mais atraente. É esses elementos de você utilizar essa sedução, essa paixão, trazer ele para essa conexão. E aí você tem o arquétipo do amante, e geralmente as pessoas falam, não, tem que ser um cara bonito, tem que ter aquela voz, não sei o quê. Não necessariamente. Se tiver, são mais elementos para ele utilizar nesse arquétipo, mas também pode não ter. Pode ser o discurso, a pessoa ter uma narrativa, um discurso que seja um discurso sedutor e vai envolvendo, e quando vê a pessoa está entregue o objetivo do sedutor, né? Que às vezes não é sempre que o objetivo do sedutor tem essa conotação sexual. É que isso tem que ficar bem claro, porque as pessoas sempre vai ter essa tendência de jogar o arquétipo do sedutor para sexualidade. Acontece bastante, sim, acontece bastante, mas você pode utilizar desses artifícios do arquétipo do sedutor para envolver, para trazer o link, para criar uma conexão. Você tem lá o arquétipo do homem comum, o cara comum, que a gente já viu, que ele cria essa conexão de uma maneira natural e fácil. Agora pensa que no arquétipo do amante, o arquétipo do cara comum, ele é mais passivo, ele está lá na dele e ele cria essa conexão de uma maneira natural. O arquétipo do amante, ele é um pouco diferente, porque ele vai criar conexão, só que ele vai criar uma conexão mais rápida e mais forçada e ela vai ficar mais intensa. Então ele acaba sendo um arquétipo muito bom para você se conectar com as pessoas. Só que daí tem um grande problema, que esse arquétipo ele não se comporta da mesma maneira para homem e para mulher. Por exemplo, o homem que tem esse arquétipo do sedutor, ele se conecta tanto com o homem quanto com a mulher. O outro homem que vai estar conversando com esse cara que tem o arquétipo do sedutor, não vai deixar de fazer alguma coisa com ele, de fazer algum negócio com ele porque ele tem esse arquétipo. Não, vai estar de boa. Agora, uma mulher que tem o arquétipo da sedutora, ela não vai conseguir se conectar com outras mulheres. Então, as outras mulheres vão ter aversão. Então, aí você tem uma característica muito particular desse arquétipo, que o homem ele consegue se comunicar com ambos os gêneros. A mulher não. A mulher ela vai se comunicar muito bem com o ambiente masculino e ela não vai se comunicar daí muito bem com o ambiente feminino. As outras mulheres vão sentir meio que não vão gostar dela. E aqui ó, tem outro, depois eu vou falar de novo lá no arquétipo do governante, é essa confusão. A mulher, quando ela é governante, ela vai ter trejeitos muito semelhantes ao arquétipo da sedutora. Só que o olhar dela é diferente, o posicionamento, a fala, então ela vai ter uma postura diferente. E como que você vai saber qual que é o comportamento que ela tem, né? Qual que é a trilha psíquica que ela segue? Pela audiência. Se é uma mulher que por mais que ela seja bonita, que ela tem essa sensualidade, mas ela se comunica tanto muito bem com homem e com mulher, sem problema nenhum, a audiência não sente isso, quer dizer que ela tem muito arquétipo da governante. Agora, se ela ela não consegue se comunicar com mulher, as mulheres têm aversão a ela, mas ela se comunica muito bem com os homens, ela tem o arquétipo da sedutora. E aí você tem essa diferença muito mais no olhar, no jeito de falar, até do que no vestir, que às vezes o vestir ele acaba sendo muito parecido. O que a gente precisa entender? O arquétipo do amante não é aquela pessoa que ela é vulgar. Ela não precisa ter a sensualidade aflorada. A sensualidade nasce dela sem ela fazer força. Então ela pode estar vestindo lá um terno e gravata. A mulher está vestindo terno e gravata e de boné. Mas ela vai ser sensual. Por quê? Porque ela é dela, é da natureza. Então, são algumas coisas que a gente tem que deixar claro, porque senão a pessoa quer ter um sex shop. E aí ela quer pegar o produto dela e transformar ela num produto que seja no arquétipo do amante. O que acontece? Ela vai começar a deixar a comunicação muito, muito vulgar.
achando que está ativando esse arquétipo, mas não está, porque a linguagem ela pode ser muito diferente, sabe? Ela pode ser uma linguagem subliminar, de uma maneira mais sutil, mas que ela tenha um resultado muito mais forte. Dois exemplos para fechar daí o arquétipo do amante, você tem ali o George Clooney e a Marilyn Monroe. Você vê muito bem, né? O George Clooney ele é aceito por homens ou mulheres, todo mundo identifica muito com o trabalho dele, gosta do trabalho dele. E a Marilyn Monroe, você tem muitas pessoas que gostam dela, mas tem muitas pessoas que não gostam também, geralmente mulheres, muito mais naquela época, né? Hoje o pessoal já entende todo o legado que ela teve no cinema, mas enquanto ela era viva, ela causou muita discórdia. É só para que vocês entendam a diferença entre esses públicos, né? Como o homem consegue abranger os dois gêneros e a mulher abrange apenas o gênero masculino. E aí você tem ali, depois eu quero que vocês comecem a exercitar, procurar os famosos, assim, aquelas pessoas que têm um posicionamento arquétipo bem definido, e ver qual que é o arquétipo dela. E aí vocês vão ver que muitas mulheres, vocês vão falar assim, essa aqui é amante, essa aqui é amante, mas daí você vai olhar nos trejeitos e no comportamento dela, você vê que o comportamento dela é muito mais para governante do que para amante, porque a governante também se veste bem, é bonita, ela tem um nível de sensualidade, só que ela consegue se comunicar muito bem com homem e com mulher. A sensualidade dela não torna ela algo que não consiga se comunicar com as mulheres. Fechou? O próximo agora é muito legal. O próximo é o rebelde. Você vê ali que eu sempre vou falar quais funcionam bem na internet e quais não funcionam. Então você tem ali o explorador funciona muito bem, o prestativo não funciona muito bem, cara comum não funciona muito bem, dependendo do que você vai fazer. O bobo da corte vai ter 3 níveis, um que funciona muito bem, um que funciona médio e um que não funciona. Então o explorador funciona muito bem, o prestativo não, o cara comum mais ou menos, o bobo da corte mais ou menos, e o amante e o rebelde funciona muito bem. O rebelde, o que a gente tem que entender? O rebelde, o status quo, que você vai ouvir falar sobre isso, né, quando você fala em comportamento, é aquilo que é a sociedade, é o que é comum para a sociedade. Então o rebelde, ele sempre vai estar contra o status quo, ele sempre pensa da seguinte maneira, eu coloquei ali o exemplo do Bolsonaro, né? Você tem uma conduta normal entre todos os presidentes, daí eles fazem, os jornalistas vão lá e fazem algumas perguntas. A gente está esperando uma resposta, só que ele pega e faz uma resposta totalmente contra o status quo. Então a gente está esperando uma coisa, ele fala uma coisa que, meu, que loucura, por que ele falou isso? E aí você entende que ele está quebrando sabe, a harmonia daquele lugar. E isso é o arquétipo do rebelde. E aí você vê que às vezes os rebeldes, eles têm até alguns problemas quanto a esse posicionamento deles, porque eles têm isso naturalmente, de toda hora quebrar o sistema, toda hora tá ali e quebra, dependendo da posição que ele tá, ele acaba se prejudicando, que foi no caso do presidente Bolsonaro. Então o que acontece? O que a gente tem que entender? Tem aqueles rebeldes que são os rebeldes inteligentes e tem aqueles rebeldes que são os rebeldes burros. O que seria um rebelde inteligente? Aquele que ele entende que ele é dessa maneira, só que ele não descumpre as leis. Ele não vai fazer nenhum tipo de crime, ele entende como funciona e ele é inteligente, ele vai contra o sistema, mas de uma maneira que ele não se prejudique. Diferente do rebelde que a gente chama de rebelde burro, que é aquele cara que ele tem aquele sentimento contra o sistema, vai contra o sistema, e esse ir contra o sistema é o quê? É fazer algum crime, ir contra a lei, fazer coisas erradas. E aí você tem essas duas vertentes desse mesmo personagem. Mas é um personagem que engaja muito, muito mesmo. Ele tem algumas características que são fantásticas, assim, as características do rebelde. Lembra lá que eu falei sobre os comportamentos empreendedores? Então, o rebelde, ele seria um segundo nível. Porque o rebelde é aquele cara que ele faz... Você olha ali no filme, ele é uma pessoa muito planejadora. Então ele vai saber, passo a passo, o que ele vai ter que fazer para ele ir para o próximo nível, para ele poder ir contra o governo, para ele fazer tudo aquilo. Então ele é muito planejador. Então você tem o primeiro nível lá de empreendedores, que é o nível daquela pessoa que ela quer alcançar os resultados, então ela vai em busca de resultados, pequenos resultados, para poder ter essa trilha, tá em busca de algo melhor. Conseguiu fazer isso, qual que é o próximo nível do empreendedor de sucesso? Ele teria que planejar. Então, se ele tiver muito bem planejado todos os passos dele, ele vai conseguir acertar e ir cada vez mais para frente. Daí você vê que
Esses são características do arquétipo do rebelde. Ser essa pessoa que planeja, né? Aí você vê isso lá nos personagens. Os personagens que são rebeldes, que vai estar indo contra o sistema, eles são muito estrategistas, né? E essas são algumas características desse arquétipo. E outra coisa engraçada do arquétipo do rebelde é aquela pessoa que quando... Sabe aquelas brigas que tinha na escola? Você tava lá, então aquelas brigas lá, você tava brigando, de repente vem teu amigo do nada e vem dar uma voadeira, dá com os dois pés em quem tava te batendo. Esse é o cara do rebelde. É aquele cara que ele tem o clã dele, ele tem a galera dele e ninguém mexe com a galera dele. E se precisar ele defende, ele vai atrás. Esse é o cara, sabe? Aquele cara que é de forte mesmo, que você pode confiar. E aí você tem lá a guerra eterna entre o rebelde e o herói, né? O herói, ele é aquela pessoa que ela quer deixar a marca dela na Terra. Então é um arquétipo muito poderoso. A gente vê que esse estudo de arquétipo é um arquétipo grande, é um estudo grande e profundo. Aqui eu estou dando o que você precisa para começar em cada um deles. Esse arquétipo do herói, ele é muito utilizado, é um arquétipo que engaja muito. Alguns probleminhas que teria o arquétipo do herói, que assim, ó, o arquétipo do herói é aquela pessoa que ela faz o bem, só que ela não... Olha todos os heróis que você conhece, ele não espera um retorno financeiro. Ele faz o bem pelo simples fato de ajudar. O retorno dele é muito mais a admiração das pessoas do que o retorno financeiro. Então você tem ali o arquétipo, como eu tinha dado o exemplo lá do prestativo, que ele também faz o bem, só que ele faz o bem porque ele gosta de fazer o bem. O herói não quer dizer que ele não gosta de fazer o bem, mas o que ele gosta é o reconhecimento das pessoas. Então essa o diferencial ali entre um e o outro. E aí algumas considerações importantes sobre o arquétipo do herói. Primeiro, o arquétipo do herói é aquela pessoa que dentro dela ela tem uma super habilidade. E isso é muito importante. Por quê? Você tem que entender que uma coisa é o que a audiência olha de você e outra coisa é o que você olha de você. Então é interessante você ter ativado esse arquétipo do herói dentro de você. Por quê? Porque o arquétipo do herói é aquela pessoa que ela entende que ela pode, que ela consegue e que ela está passando pela jornada dela. Então, internamente, ela tem que entender as suas vitórias, tem que celebrar as suas vitórias e isso faz bem para ela, entendeu? Então, o herói é aquele cara que ele entende que ele tem uma super habilidade e com essa super habilidade ele vai conseguir ajudar muitas pessoas. Qual que é o grande problema? Quando a audiência acha que vê também você como um herói, aí ela não consegue se conectar quando você vai cobrar alguma coisa. Ela acha que você tem a obrigação de fazer de graça. E aí, como que você vai diferenciar isso? Mostrar que durante o processo, né, o seu processo lá da sua jornada do herói, você é um explorador, ou você é um rebelde, ou você é um amante. Então você mostra para sua audiência que você é esse tipo de personagem que vai ser o que vai estar mais alto lá dentro da sua classificação. E essa parte de herói você deixa interna, é você, tá dentro de você, vai estar forte, mas é aquela coisa aqui. Por quê? Porque esse é um arquétipo importante para a sua vida, para o seu crescimento, para o seu posicionamento e propósito. E aí a gente vai ter que fazer várias considerações aqui sobre o arquétipo do herói, porque muita gente confunde, muita gente. Por exemplo, o pessoal vai olhar ali as histórias em quadrinhos, Marvel, os filmes, e vai achar que tudo que é herói tem o arquétipo do herói. Não, não é bem assim. Você tem... O que é o herói? Aquele que tem uma super habilidade e ele utiliza aquela super habilidade para benefício dos outros. Você tem lá o super-homem, clássico, então ele é o arquétipo do herói, que ele veio de outro planeta com uma super habilidade e ajuda as outras pessoas. Você tem o Batman, qual que é a super habilidade do Batman? É ter dinheiro, então ele pega lá o dinheiro dele e ajuda as outras pessoas. Só que nem todos os heróis, né? Nem todos os heróis de quadrinho, eles têm esse arquétipo de herói. Por exemplo, você vai ter lá o Homem de Ferro. O Homem de Ferro não tem nada de arquétipo de herói. Por mais que as pessoas... ele tem dentro dele, mas as pessoas não enxergam ele como herói. É uma parada muito doida, isso que eu acabei de falar, né? Porque eu falei que você tem que enxergar que você é um herói dentro de você, mas tem que ver como que as pessoas te enxergam. O Homem de Ferro, ele é clássico. Dentro dele, ele é um herói. Só que, para a audiência, ele é o quê? Ele é muito mais o arquétipo do mago, que é aquele cara que ele faz coisas
que ninguém sabe de onde surgiu, fala assim, meu Deus, cara, como que esse cara conseguiu fazer isso? Do que o arquétipo do herói em si. Um pouco de governante também, pelo posicionamento dele. Você vê o Homem-Aranha, mesma coisa. Dentro dele ele é um herói, mas para quem olha, ele é o quê? Tem um pouco ali do inocente, tem um pouco do bobo da corte, mas tem pouco do herói, né? Tem pouca coisa do herói quando você olha ali pro Homem-Aranha. Então você vê heróis dentro de sagas de herói, de jornadas do herói, que não tem o arquétipo do herói externamente. Ele até queria ter. Né? Para ele, ele é um super-herói. Só que quando ele apresenta para a sociedade não enxerga ele como herói. Daí você vê lá toda a parte daquele jornal lá do Homem-Aranha que eu tô falando, né? Que, sabe, o bigodudo lá? Que fica contra ele, daí toda a sociedade contra ele, dizendo que ele não é herói, que ele é não sei o quê, e ele fica naquela querendo provar que ele é herói o tempo inteiro. Diferente do Capitão América. O Capitão América não precisa provar que ele é herói. Quem olha para ele, olha e vê um herói nele. E aí esse é o X da questão. Você ter essa situação interna, o que você olha dentro de você, e a externa, o que as pessoas enxergam de você. E aí, quando você for trabalhar a sua história, você trabalha esses personagens. Agora, acho que é a parte mais importante aí de todo esse módulo aqui, da parte de brand, e principalmente dessa parte de arquétipo. O que acontece, pessoal? Quando você vai fazer um lançamento, que você ativa esse arquétipo do herói, por exemplo, você tem o arquétipo do herói, você tem o arquétipo do prestativo. Se você ativar esses dois arquétipos para fazer um lançamento de um curso, o pessoal vai te chamar de criminoso. Por quê? Quem ativa esse arquétipo, as pessoas acham que esse cara tem a obrigação de fazer para ela de graça. E aí, esse é o X da questão. O que você tem que entender? Você tem que ser o herói para você, mas para os outros, você tem que mostrar que você tem a sua personalidade, que você precisa desse recurso para poder fazer mais, né? Fazer mais conteúdo. Qual que é o X da questão aqui? Como que você vai conseguir diferenciar? O herói é aquele que faz pela pessoa. Então, se eu pegasse aqui nesse curso agora, se eu pegasse e começasse, esse curso é sobre produção de conteúdo e você publicar o seu conteúdo. Se eu pegasse nesse curso e falasse, não, pode deixar que eu faço, traz aqui que eu faço. Aí isso é posicionamento do arquétipo do herói. E aí o pessoal fala, você é meu herói, você salvou minha vida, não sei o que, blá, aquela coisa toda. Por que eu não faço esse comportamento? Porque esse tipo de comportamento é um comportamento que não vai comunicar com a audiência. E a gente aqui, né? Eu, por exemplo, eu sou bombeiro, então é muito difícil eu desvincular do arquétipo do herói, porque a minha profissão já remete tudo isso, essa coisa de ajudar, de segurança, aquela coisa toda. Que é as ativações lá dos 7 desejos. O que eu preciso fazer? Então, eu preciso me posicionar de uma maneira que eu não seja o seu herói. Então, eu não estou aqui para salvar a sua vida. Estou aqui para quê? Para indicar o caminho. Então, fica muito mais próximo lá do arquétipo do sábio, que fala, ó, eu tenho esse conhecimento, e se você seguir por aqui, você vai dar certo. Mas quem vai fazer é você. Então, desde o começo, qual que é a minha intenção com todo esse processo? É fazer o quê? Indicar o caminho. Você precisa fazer o quê? Você precisa construir primeiro um legado. Você tem que ter um brand. Como que você vai conseguir esse brand? Através de uma publicação. Então, para você escrever um livro, você faz isso, 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 isso. Com o material que você escreveu o livro, o que você vai fazer? Você vai pegar aquele material e vai produzir conteúdo para rede social para poder ter engajamento. Isso vai ser teu produto free. Depois você vai fazer o quê? Você vai fazer um curso online para poder ter teu produto de back. E depois você vai fazer um produto high ticket. Por que eu estou fazendo isso? Eu estou fazendo o produto para você? Não estou. Eu estou ensinando você a fazer e indicando o caminho. Quando eu me posiciono dessa maneira, eu estou me posicionando no arquétipo do sábio. Eu sou o meu herói. Para mim, eu sou o herói. Para você, você tem que me olhar com outra perspectiva. Você tem que me olhar com outra visão. Com outro tipo de personagem, um outro tipo de personagem que compõe a minha personalidade. Que o arquétipo do sábio também compõe a minha personalidade. Ou do mago, né? Que também compõe a minha personalidade. Então eu preciso que vocês se comportem da mesma maneira com a audiência de vocês. Seja o seu herói, mas para a sua audiência, você seja outra personalidade, geralmente uma personalidade que seja uma personalidade boa para vender. Entenderam a diferença? Porque senão vocês não vão se conectar com a sua audiência. A sua audiência vai olhar para você e vai querer que você entregue o produto de graça. E quando você cobrar, eles vão achar ruim. Pensa num pastor que está fazendo um lançamento. Ele vai vou chamar vocês para uma live às 20 horas na terça-feira. Quero todo mundo lá para a live. Chega lá todo mundo para a live, ele começa a falar e aí ele faz uma baita de uma
apresentação sobre inteligência emocional e aquela coisa toda, e no final ele faz um pitch de venda. O que que o pessoal vai fazer? Vai começar a xingar ele. Ah, eu achei que você era pastor, que não sei o quê, veio aqui só para me vender curso e blá, aquela coisa toda, ele não conectou. O que que a gente tem que fazer? Tem que ressignificar isso. Tem que mostrar desde o começo a comunicação, você é o herói, mas eu sou o meu herói. Para você eu sou outra coisa. Para você, eu não estou aqui para te salvar. Eu estou aqui para quê? Para você comprar meu curso e me salvar, porque eu sou o herói da minha vida. E aí, nesse caminho, eu posso te ajudar a encontrar o seu caminho. Mas não estou aqui para te salvar. É, é estranho ouvir isso, né? Mas esse é a comunicação que tem que ser feita desde o começo. E é difícil. O que a gente tem que entender, pessoal, é que, obviamente, isso é uma infinidade de fatores, né? Tem muitos fatores envolvidos. Mas se você quiser criar movimento, que é o que a gente vai fazer, né? O que a gente está fazendo aqui? A gente está querendo se posicionar e vender na internet. Como que é feito? Você tem que começar a criar movimento, e daí com esse movimento você vai engajar, e aí você vai depois vender para sua audiência. E aí transformar a vida dela e fazer com que a sua audiência também crie o mesmo processo para ficar cada vez maior essa movimentação. Quando você faz isso ativando o arquétipo do herói, é muito perigoso, sem que a pessoa entenda todo esse conceito. Por isso que eu tenho que deixar bem claro desde o começo como que funciona tudo. Quais são aqui alguns exemplos, né, do arquétipo do herói? Você tem ali o Ayrton Senna, até pelo contexto político que vivia na época e tudo que ele fez, então ele tem ali o arquétipo do herói muito bem definido. O Capitão América. O Capitão América é o clássico, né? Aquele cara que é muito bonzinho, que ele é muito certinho e ele tem meio que a obrigação de querer salvar o mundo, e ele acha que o mundo realmente precisa que seja salvo por ele, né? Você tem a Mulher Maravilha. Agora, na época que a gente está vivendo, a gente tem muita ativação dos arquétipos femininos, né? São os 12 arquétipos, mas agora com personagens femininos para poder fazer esse empoderamento da mulher, e aí ter também esses personagens não apenas masculinos, mas muito personagem feminino. Isso é muito bom, porque daí a gente tem várias referências hoje de arquétipos femininos, que é super legal. Próximo arquétipo, o arquétipo do governante. O que a gente tem que entender? Várias coisas sobre esse arquétipo do governante. Ele é um dos principais ali, um dos arquétipos mais importantes. Por quê? O que a gente tem que entender? Em primeiro lugar, as pessoas precisam de governantes, precisam de bons líderes e bons governantes. O grande problema quando se fala em governante, o pessoal remete àquela pessoa muito autoritária, teimosa, chata. Essas são questões da sombra do governante, porque o governante ele tem o lado da luz, que é aquela pessoa que ela toma iniciativa, vai à frente, ela dá, sabe, ela se entrega pelos outros, ela se entrega pelo reinado. Então, as pessoas precisam de bons governantes. Primeiro paradigma que a gente tem que quebrar. Lembra que eu falei sobre os aspectos empreendedores daquele curso lá da ONU? Então, o que acontece? Na base tá as características dos exploradores, no meio tá as características do rebelde, que é aquela de planejamento, e no topo tá as características do governante. Então, para você se tornar um bom empreendedor, um bom líder de uma empresa, você tem que ter esse caminho bem traçado, que são essas condutas, né? Eu vou fazer lá no curso de arquétipo específico sobre isso, vai ser bem legal, só que ele é algo grande, assim. E aí o que a gente precisa entender sobre esse arquétipo? O governante, ele dificilmente você vai ter dois governantes no mesmo ambiente. Por quê? Porque o governante, ele, dentro dele, ele tem a sensação de que ele tem que ser o cara que está mais alto da hierarquia. Ele tem que ser o último a tomar decisão. Então, dificilmente você vai ver uma pessoa duas pessoas com o mesmo arquétipo do governante em um lançamento específico, ou fazendo um curso, ou fazendo um projeto junto. Por quê? Porque ele não vai se sentir bem, não vai se encaixar muito bem com o outro, né? Porque ele tem, internamente, ele tem que entender que na cabeça dele ele está a um nível acima. Quando você tem outros arquétipos, né? Por exemplo, você tem lá o arquétipo do explorador e você está convivendo com o arquétipo do governante. O explorador não está nem aí se na cabeça dele está um nível acima, se está um nível abaixo. Para ele pode pensar o que ele quiser. Mesma coisa o rebelde, mesma coisa o herói. Porque outras coisas influenciam o comportamento dele. O do governante não. Ele tem essa necessidade de se sentir a pessoa que está comandando tudo, que está controlando tudo. Essas são questões do arquétipo do governante.
Algumas outras considerações importantes sobre esse arquétipo. Você tem ali o arquétipo do governante, ele é aquela pessoa que ele gosta de tomar decisão. E por que que isso é muito bom na configuração ali do meio digital e para vender? Porque tudo que as pessoas querem, principalmente no Brasil, que tá, a maioria das pessoas estão nessa fase do afeto, eles querem, ó, só me diz o caminho, só me diz o que eu tenho que fazer, que eu faço. Porque eles não querem gastar energia pensando e tomando a decisão. E aí tá o porquê que o governante ele é tão importante. Porque ele até pode ouvir as outras pessoas, mas a decisão final é dele. Ele não tá nem aí, então não é uma democracia. Ele vai fazer como ele quer. Ele pode até ouvir a opinião das pessoas, mas no final, quem toma a decisão é ele e pode ser que a decisão dele não seja nada a ver com o que as pessoas queriam que ele fizesse. Por quê? Porque ele entende que é daquele jeito que vai dar certo. E as pessoas gostam. As pessoas querem ter essa pessoa a seguir. É muito mais fácil, na verdade, né? Se você tem alguém que fala assim, ó, segue por esse caminho, que esse caminho é o mais fácil, você vai fazer o quê? Só vai executar, se você confia nesse governante. Então, esses são os aspectos dessa trilha psíquica tão importante quanto o governante. A próxima trilha é o criativo. Eu coloquei o exemplo ali do Putin, por quê? Porque ele é o governante nato. Se você for pesquisar lá, pesquisar sobre ele, ó, primeiro aquela foto ali, um olhar, ele tem aquele olhar penetrante lá. Você vê o posicionamento dele, o governante ele nunca vai ficar assim encolhido, ele sempre vai se sentar aqui, ó, peitão para fora, aqui. Tem até uma foto dele engraçada na internet que ele tá caçando urso, eu acho, sem camisa no Polo Norte lá, não é Polo Norte, mas numa geleira com água até a cintura, sem camisa, com fuzil, caçando. Fuzil não entende arma, mas com uma arma lá caçando urso. O cara é um. Ele que é o quê? O símbolo fálico, mostrar que ele tem o poder, que ele é o fortão lá. E aí, nessa mesma sequência de fotos, tem ele lá sem camisa, sentado aqui com o peito aberto, geleira lá atrás, sem camisa. Pô, o cara, ele, ele marca muito bem que ele é o governante. E se você for fazer toda a leitura de comunicação dele, você vê que realmente ele se posiciona desse jeito. O Trump também tem até uma coisa engraçada quando eles vão se cumprimentar, você vê faísca saindo assim, ó, de tão forte que é esses dois governantes. E por que que a gente tem que tomar muito cuidado? Porque na situação que a gente vive, aqui no Brasil principalmente, a influência que a gente tem é muito fácil com que pessoas que têm esse posicionamento de governante comecem a governar a sua vida, comecem a governar a sua casa. Então, entre pessoas que entrem na sua casa e comecem a mudar o seu comportamento, o seu pensamento, sem que você tenha um pensamento crítico. Por mais que você receba a orientação de pessoas que você tem como referência, você tem que ter esse senso crítico. Você não pode deixar que outra pessoa governe sua vida, não pode deixar que outra pessoa governe sua família. Por mais que você tenha confiança nessa pessoa, o governante da sua vida e da sua família tem que ser você. E aí você tem que ativar isso. E aí você tem que ativar isso, essa governança. E aí tem um livro chamado O Corpo Fala, né? Tem curso também. Aí você entende que o governante, quanto mais aberto ele tiver, os braços aqui abertos, peito bem aberto, maior posição de governo que ele tem. Quanto mais retraído for a pessoa, quanto mais na posição fetal ficar a pessoa, mais fácil fica mais fácil essa pessoa é de ser governada. Outra característica também, você vê a pessoa que ela é governante, ela chega, vai te cumprimentar, ela já pega no seu ombro aqui, ela já mostra sabe, aperta assim, e já tem uma posição de dominância, de crescimento, de expansão, de dominação, né? Ela quer cercar o território. E aí você vê isso não só no comportamento dos seres humanos, mas você vê os animais também trabalhando dessa maneira. Você pega o cachorro lá, quando vem aquele cachorro e ele sobe, ele coloca as patas em cima do seu peito, quer dizer que você é propriedade dele, entendeu? Você faz parte do clã dele e ele está querendo ser o alfa. De alguma maneira ele está querendo marcar o território dele também. Então você vê que isso é um comportamento da natureza, isso é natural. E por isso que você tem que modular o teu comportamento para que essas pessoas que queiram ter domínio sobre você entendam que não vai ser fácil. Quanto mais fetal você tiver, mais fácil o cara que já tem isso naturalmente chegar ali e vai ser mais fácil de governar você e a sua família e entrar dentro da sua casa. Então você tem que ter essa blindagem emocional também para ficar centrado, dono de você. Se você entende que a pessoa que você está seguindo é um bom líder e identifica nele conceitos que faz com que essa pessoa tenha princípios e queira seguir, siga ela, mas não perca seu senso crítico.
Próximo arquétipo, o arquétipo do criativo. E aqui, então, eu gosto sempre de trazer elementos de outros arquétipos para não confundir. Porque nós temos o arquétipo do criativo e temos o arquétipo do mago. Muitas pessoas confundem esses dois porque eles são parecidos mesmo. Mas o que a gente tem que entender? O criativo, ele não cria nada. Ele conecta. Ele pega coisas que existem já e daí ele pega esse ponto, junta com esse ponto e faz uma parada assim que vai sair uma parada muito doida. Assim, meu, como que esse cara pensou nisso? Que legal. Mas a pessoa entende qual foi o processo. Ah, ele ligou aqui com esse aqui, juntou esses dois, criou esses dois e fez isso aqui. Exemplos clássicos, né? Você tem lá o Steve Jobs. O Steve Jobs tem uma galera que diz que ele é um mago. Ah, ele criou coisa. Não, ele não criou nada. Ele foi lá numa palestra de um amigo dele, ele olhou, falou assim, cara, isso aqui, se eu conectar com isso aqui e eu fizer com isso aqui, eu junto isso aqui vai estar na casa de todo mundo. E aí o que ele fez? Então ele é o criativo clássico. Preciso entender, o criativo é aquele cara que ele é das conexões. Ele linka as coisas. E aí é assim que funciona a criatividade. Ele não necessariamente cria nada. Ele junta coisas que já existem e aí desenvolve um novo produto e dali surge uma outra coisa. Então ele não tira do nada, assim, né? Diferente do mago, que a gente vai ver que é o cara que faz essa mudança. Então, alguns exemplos do criativo, né? Você tem lá o Walt Disney. O Walt Disney é esse cara, que ele pegou desde a da produção lá do Mickey, de todos os desenhos animados, de como fazer os desenhos serem animados. Então, ele não criou nada, ele só pegou coisas que já existiam, só foi melhorando, colocando elementos de outras coisas e foi ficando cada vez mais interessante e ele foi juntando isso. Essa é a sacada do criativo, aquele cara que ele começa com uma coisa aqui, ele vai pegando vários elementos para deixar aquilo melhor e quando vê faz um baita de um produto. Por quê? Porque ele usou da criatividade. E aí o pessoal acaba achando que criatividade é um cara que cria coisa do zero. Não. Eu tenho que pensar no criativo como aquela pessoa que faz conexões, conecta muito bem as coisas. E aí lembra lá que eu falei do Whindersson Nunes, que ele não é o bobo da corte? Que ele é muito mais do criativo. Se você for ver as piadas do Whindersson Nunes, você entende que não são piadas que tenham um humor ácido. São piadas que elas são engraçadas pela quebra de padrão, né? A gente está pensando numa linha de raciocínio e vai falar uma coisa nada a ver assim, caramba, que engraçado. Por quê? Porque ele fez uma conexão de algo lá que não tinha nada a ver. E aí a gente começa a fazer essa associação pelas conexões que ele faz. Não são quando você fala em criatividade, você fala em conexões. Conectar com coisas e pessoas para poder chegar num objetivo maior do que aquele que você estava e diferente, né? Então, quando você fala em inovação e criatividade, você está falando em quê? Em pegar coisas que já existem e transformar numa coisa mais engraçada, né? Mais sexy, mais que os olhos, que encantem aos olhos. Diferente do nosso próximo ali, que é o arquétipo do mago. Esse é fantástico, né? Porque o arquétipo do mago é aquele realmente que cria, aquela que faz surgir as coisas. Característica comum assim do arquétipo do mago. Você vai conhecer uma pessoa que você vai ter algum problema ali, ela vai te entregar alguma coisa. É aquela pessoa que ela faz uma coisa que você olha e você nem tenta fazer. Você fala assim, meu Deus, eu não vou nem tentar. Esse cara é um alienígena, ele só consegue porque... E aí, geralmente, a pessoa que ela tem o arquétipo do criativo, ela tem o arquétipo do mago também. Daí você tem essa coisa que mistura. Não quer dizer que a pessoa vai ter só um arquétipo, né? Que só faz a conexão. Só que como que eu interpreto? Que é quando a pessoa consegue tirar do nada. Então, a pessoa que ela foi lá e ela, do nada, assim, ela conseguiu. Ela até fez algumas conexões, mas ela conseguiu surgir do nada. E isso é tão interessante que, assim, ó, geralmente, até o arquétipo, até o próprio mago, ele não sabe de onde veio a ideia. Ele fala assim, cara, não sei, só sei que foi assim. Né? Você está aqui fazendo, de repente você apresenta o produto, todo mundo fica surpreso com, meu, de onde que você tirou isso? E daí ele fala, não sei, eu pensei que fosse assim e assim acabou surgindo. Então você tem essa pessoa que ela tem essa capacidade de criar e deixar as pessoas perplexas, assim. Então você vê algumas pessoas que têm essa característica. O próprio Steve Jobs também ele tem essa característica também do mago, porque ele não só quando ele fez lá o Mac, mas depois que ele começou a surgir diversos outros equipamentos que fizeram revolução, era muito desse arquétipo também. Você tem ali o Mark Zuckerberg, que hoje a revolução que ele fez com a internet, né, depois que veio o Facebook, porque o Facebook
se a gente entendesse, né, se a maioria das pessoas entendesse a magnitude que é hoje o Meta, que é todo o grupo que compõe o Facebook, o Instagram, você vê o quanto é inteligente, o quanto ele mapeia, o quanto ele domina, o quanto ele manipula toda assim, ó, uma quase a humanidade. Então você vê que o que ele fez não foi simplesmente fazer um local onde você coloca a sua foto lá e fala um pouco sobre sua vida. Não, ele vende dados para as pessoas, ele influencia uma grande massa colocando o que aquela audiência precisa ver. Então você vê que ele fez uma revolução no mundo na maneira com que é consumido as mídias e na maneira como manipular uma grande massa a nível global. Então o que está acontecendo hoje no mundo nunca houve antes essa manipulação da maneira com que se está se fazendo. E imagina quando tiver o metaverso, porque a gente está vendo aqui que questões de comportamento influenciam o meio. Agora imagina que você consegue manipular tudo, desde o ambiente, das cores, desde quando a gente fala de metaverso é isso, né? Você criar um mundo digital onde você tem um avatar que fica lá dentro interagindo com as outras pessoas que também são avatares e estão em outros lugares do mundo e você vai comprar produtos, tudo de maneira desse avatar digital, né? O que eu estou querendo dizer com tudo isso? Isso aí são coisas que pessoas com o arquétipo do mago desenvolveram com uma outra finalidade, né? Que a finalidade é o quê? É manipular, é fazer com que a audiência chegue até o destino que eles querem. O fim que eles vão utilizar disso, a gente não sabe. Se vai ser fins políticos ou se vai ser só para venda, que eu acredito que não vai ser só para venda mesmo. Mas a gente tem que ficar ligado com isso. E esse arquétipo, ele é muito poderoso. Muito, muito poderoso. Quais são os problemas desse arquétipo quando a gente vai falar em vendas, né? Muitas vezes esse arquétipo não consegue vender porque ele não consegue se conectar com as pessoas. Lembra que eu falei do arquétipo do cara comum, que ele se conecta muito fácil? Esse arquétipo do mago, as pessoas nem tentam fazer o que ele faz. Falam assim, meu Deus, eu não vou nem tentar. Ele conseguiu porque ele é de outro planeta, porque eu não vou conseguir fazer o que ele faz. E aí ele não consegue essa conexão. Você vê alguns exemplos, né? O Ronaldinho Gaúcho. Até o apelido dele é bruxo, né? Cara, olha o que o Ronaldinho Gaúcho fazia. Ele não treinava, ele ia lá de vez em quando, zoeiro o tempo inteiro, quando chegava no jogo, ah não, hoje eu quero jogar. Meu Deus, podia ser o jogo que fosse, na dificuldade que fosse, ele ia arrebentava. Ah não, hoje eu não quero. Aí ele não jogava. Por quê? Você vê que é essa pessoa que tem esse arquétipo de que faz acontecer, sabe? Do nada assim surge algo incrível. O próximo arquétipo é o arquétipo do sábio. É legal esse arquétipo, muito, muito massa mesmo, só que o que a gente tem que entender? O sábio não quer dizer que a pessoa inteligente seja sábia, não necessariamente. O sábio ele está muito mais relacionado àquela pessoa que ela consegue interpretar as coisas e fazer uma leitura simples das coisas. Quando a gente fala em física, a gente está falando física, a essência da palavra se chama natureza. Legal, né? Então, quando você olha para a natureza e você consegue interpretar ela de maneira simples, você é o que a gente, hoje a gente entende como física, né? A gente vê lá as leis de Newton, onde a maçã caiu na cabeça e viu lá a questão da gravidade. Você entende que é o quê? É a leitura da natureza. E o sábio, ele está muito mais nesse aspecto de identificar, conseguir interpretar a natureza e apresentar de uma maneira simples. E aí aonde você tem essa pegada. Lembra que lá no começo eu falei sobre o explorador, o inocente e o sábio? Todos eles estão em busca do paraíso. Cada um da sua maneira, né? O inocente, ele está lá através da alegria, da sua inocência, é o caminho que ele vai chegar até o paraíso. O explorador é através dos desafios, né? Da aventura. E o sábio é através da sabedoria. Então, para ele, o que ele quer? Ele quer ficar de boa lá em cima da montanha, olhando as coisas e entendendo ela. E as pessoas gostam muito da conversa com o sábio, por quê? Porque o sábio, ele vai explicar de uma maneira simples, e quando o sábio explica, a pessoa, ela nem questiona. Ela fala assim, não, eu nunca tinha pensado sobre isso, e realmente faz sentido. E às vezes, quando você tem esse arquétipo, você até brinca com as pessoas, você pega e fala uma coisa que não tem nada a ver, só que você fala com uma convicção, e uma naturalidade, e uma lógica tão forte,
que a pessoa nem questiona. Pode ser a maior idiotice do mundo. Daí você fala assim, com certeza você deve ter um amigo que faz isso. Meu caramba, olha só, nunca tinha pensado nisso. E no final das contas ele está só zoando com você. E o que, que é isso? É ter o talento de você apresentar as coisas da natureza de uma maneira simples. Qual que é o grande problema desse arquétipo do sábio? Que o sábio, às vezes, ele não consegue se conectar com a grande massa porque ele acaba sendo introspectivo. Então, aqui vai até uma reflexão entre o que é uma pessoa extrovertida, introvertida e tímida. O extrovertido, ele tem todos os meios e canais de comunicação e utiliza deles. O introvertido, ele tem todos os meios e canais para poder ter uma boa comunicação, só que ele prefere não utilizar. E o tímido, ele não tem alguns canais de comunicação, então por isso que ele não utiliza. O sábio, ele é muito introvertido às vezes. Por quê? Porque a grande massa, eles não entendem. E aí, o sábio acaba, sabe, cansando de tentar explicar tanta coisa lá para aquela pessoa que está muito. E aí ele acaba não se conectando. Então, para ele, ficar de lá em cima da montanha, olhando a natureza, tá de boa, de boaça. Sempre vivendo do mesmo jeito, fazendo a mesma coisa. Daí o sábio não consegue se comunicar muito bem com as pessoas. E aí, como eu gosto de explicar mais ou menos como que cada arquétipo é nesse posicionamento de lançamento, o sábio, ele não tem muito, ele não é muito bom para essa questão de lançamento por causa dessa questão de comunicação, de se conectar. Às vezes ele acaba não sendo uma visita tão boa para ter em casa, entendeu? Às vezes ele acaba sendo um pouco meio chato. E essa são duas coisas assim que são bem simples para todo esse universo de lançamento, de empreendimento digital. Primeiro, você tem que demonstrar valor no seu produto. Se a pessoa que está comprando esse seu produto, ela identifica que o valor que ela está pagando é muito pequeno comparado ao valor que ela vai ter, né, a transformação que ela vai ter, e aí a gente remete lá para os 3 cérebros lá da sobrevivência, se o valor que eu estou pagando para esse curso aqui, ele é tão pequeno comparado ao que eu vou ganhar, e a pessoa conseguiu me convencer com isso, eu vou e penso em comprar, já é um fator. Qual que é o outro fator? Ser legal. Se essa percepção de valor é grande, eu sei que se eu vou investir pouco aqui, o que eu vou ganhar vai ser muito grande. Pô, e é legal, é divertido, sabe? Esse caminho não vai ser um caminho penoso, vai ser um caminho relativamente prazeroso para se percorrer. E aí você tem um produto bom. E o sábio, às vezes, ele não entrega isso. Ele entrega uma percepção de valor muito grande, um conhecimento, vai entender assim, caramba, esse cara sabe muita coisa, vou me aproximar dele. Só que ele não é legal. Daí o que você tem que imaginar, assim? Você tem que imaginar que você tem que fazer de alguma maneira que as pessoas queiram te convidar para entrar na casa dela. Não, esse cara é legal para conviver, eu quero que esse cara fique aqui perto comigo, eu quero que esse cara entre na minha casa e conviva comigo. E aí você consegue ter essa troca de valor. E o sábio, às vezes, não tem essa comunicação de ser essa pessoa legal, né? Ele, às vezes, olha assim e diz, não quero me conectar com essa pessoa porque ela não está no mesmo nível que eu. Então, o sábio tem muito disso. E uma coisa muito legal assim sobre o arquétipo do sábio, você vai utilizar isso em todos os arquétipos, mas o arquétipo do sábio você acaba utilizando mais, que são esses elementos de associação. Ali eu coloquei o exemplo do Pondé, né? Mas tem o Karnal também, que são essas figuras aqui da nossa mídia brasileira que te representam. E aí você tem ali muito bem representado pela barba, pouco cabelo, o óculos, até a parte das vestimentas, os livros lá atrás. Tudo isso ativa esse arquétipo, essa percepção. A gente vai ver que todos os outros arquétipos também têm elementos de percepção que ativam ele. Mas o sábio é sempre muito forte, esses elementos de percepção. E aí o que a gente tem que entender? Lembra lá do amor, diversão, o lado infantil das pessoas? O sábio ele não desperta esses lados infantil. Então ele não proporciona segurança, ele não proporciona diversão, ele não é divertido. Então a pessoa até sobe a montanha para saber o que o sábio tem a dizer. Mas depois que ela fica lá um dia com o sábio ouvindo, depois ela enche o saco e daí ela quer descer a montanha porque ela quer o quê? Quer se divertir. E é por isso que o sábio às vezes não conecta muito bem como sendo o arquétipo principal. Mas como arquétipo auxiliar, você mostra ali um principal que seja muito interessante e divertido e você apresenta alguns temperos ali do arquétipo do sábio, daí o pessoal vai, além de divertido, ele entrega algo de valor. Daí ele tem lá a junção dos dois que eu falei, que é o quê? Entrega algo de valor e ele é divertido. E aí você tem a junção para
poder explodir. E o último arquétipo é o arquétipo do inocente. Então você tem ali a figura do Chaves, tem também outras figuras que remetem bastante a esse arquétipo do inocente, por exemplo, o Homem-Aranha. Você vê que o enredo do Homem-Aranha ele está sempre enrascado em alguma coisa, ele pensa, é muito, sabe, é muito alegre, é muito sonhador. Então, quando você tem esse arquétipo, quais são os elementos que ativam muito esse arquétipo, né? Geralmente criança, filhote de animais, aí você tem essa coisinha de querer cuidar, sabe? Quando você tem isso na fase adulta, aí ele acaba não conectando muito bem, não consegue, sabe? Não consegue vender muito porque fica aquela falta de confiança, sabe? Você não sente segurança nas pessoas que têm esse arquétipo. Ele às vezes é bom para comunicar, para conectar, para fazer esse primeiro link, mas depois fica meio cansativo. Depende muito daí o que você vai fazer, né? Utilizar ele dentro de um produto, geralmente os produtos de linha infantil, vai utilizar bastante esse arquétipo do inocente. Você vê ali a questão do Chaves, né? O Chaves, ele tem toda essa essência, né? Por mais que são brincadeiras ali, mas são brincadeiras infantilizadas, né? No caso dele mesmo, ele não tem nem maldade. Quando o Kiko lá faz algumas brincadeiras maldosas com ele cai que nem um patinho. Por quê? Porque ele tem esse arquétipo do inocente. Show de bola. Então, essa foi uma aula longa, né? Mas na verdade, foi um curso dentro do curso. Quis explicar um por um. E aí a gente já tem agora uma boa noção de o que é cada arquétipo, como que a gente vai se comportar com cada um. Aqui embaixo eu vou deixar um link para um teste. Aí você faz o seu arquétipo, define ali qual vai ser o seu arquétipo principal, qual vai ser os seus arquétipos auxiliares. Na próxima aula, o que eu vou fazer? A gente vai ter daí uma noção de cuidados que a gente tem que ter quando a gente vai trabalhar com arquétipo. Então, a próxima aula a gente também fala um pouquinho de arquétipo, mas daí já é mais essa parte depois que você definiu o seu arquétipo, que você começou a comunicação, como que você vai fazer. Beleza? Te espero na próxima aula. Valeu!